Ministro, eu queria aproveitar a nossa entrevista aqui para falar também sobre o mapeamento que o governo brasileiro está fazendo de áreas de risco. A gente que está vivendo ainda esse episódio muito triste relacionado ao Capitólio, né, um cenário trágico ali, um acidente, 10 mortos no começo desse mês, numa área muito visitada. E o senhor informou que o governo federal conseguiu identificar pelo menos 500 áreas de risco iminente de desabamento. Queria que o senhor falasse para a gente onde ficam essas áreas e o que o governo brasileiro já está fazendo em relação a essas áreas para evitar acidentes como esse que aconteceu no Capitólio. Veja bem, esse acidente do Capitólio foi uma tragédia, inclusive uma tragédia de grande proporção, de grande visualização no mundo todo. Você vê uma pedra daquele tamanho, impressionante. Nós tivemos uma reunião no outro dia com o Fornatur, com o CPRM, no qual o CPRM já indicou 500 locais de risco geológico. Não quer dizer que vai ter amanhã um acidente. Agora, que merecem um certo cuidado. Vários locais com características diferentes. Você tem, por exemplo, cânions ali no Rio São Francisco, lá no Xingó, que, diga-se de passagem, na terça-feira eu já entrei em contato com o almirante Petrocelli, o capitão dos portos lá de Alagoas, e ele se dirigiu a Piranhas, onde tem um posto avançado, um polo de inspeção naval da Marinha, onde já inspecionou todas as embarcações, todas as operações turísticas, e a gente vê que a característica, cada local tem uma diferença. Por exemplo, o cânions do Viana, que existem trilhas de moto, trilhas de carro que são onde tem cânions. O cânions do Poti também, lá no Piauí, que você vai de barco, tem uma característica da pluviometria diferente. E no caso de Capitólio, foi não apenas a porosidade da rocha, com o percolamento da água que aconteceu, mas também o índice altíssimo de pluviometria que aconteceu durante esse período. Infelizmente, você viu uma tragédia na frente de todo mundo, e não é a primeira vez que acontece. Vamos se lembrar. 1982. Quem se lembra o que aconteceu há 36 anos atrás, nas Sete Quedas, antes de ser inundado pelo Lago do Itaipu? Você se lembra, Fabíola? Não. Morreram 32 pessoas num acidente de ecoturismo também, quando a ponte, aquela ponte estaiada, rompeu. Sim. Nas visitações das Sete Quedas. 32 pessoas. Vamos de novo. 1999. Um choque de 2 barcos no rio, lá nas Cataratas. 7 mortos no passeio Macuco Safari. O ano passado, ano retrasado, perdão, em Maragogi, um catamarã virou, 2 senhoras morreram e mais 32 pessoas ficaram feridas. Então, o que a gente pede é por bom senso. Entramos em contato com os secretários de turismo de todos os estados do Brasil e, juntamente com o CPRM, já identificamos alguns locais que podem ter risco, como, por exemplo, os cânions do Viana, o cânion do Poti, que inclusive foi fechado pelo secretário do Piauí, os cânions do Rio Xingó, que não foram fechados, a Marinha foi lá, e a gente está pedindo aos estados que qualquer dúvida que eles tenham, abasteçam o CPRM, abasteçam o Ministério do Turismo, para que a gente capilarize esse resultado em prol do turismo e da segurança turística. Estamos fazendo também, finalizando, que já começamos há 6 meses atrás, o curso de condutor náutico para transformar a condução de turismo náutico numa CBO, numa função finalmente normatizada. E é isso que nós temos feito. E apelar para o consenso e para o treinamento do trading. Esses 500 lugares, ministro, eles foram levantados pelo governo federal ou pelas secretarias? Pelo CPRM. Pelo CPRM. Pelo CPRM, que é do governo federal. Sim. Já entramos em contato. Desses 500, quantos foram interditados? O senhor citou um cânion, que foi interditado por iniciativa da própria Secretaria de Turismo, mas pelo governo federal, algum foi interditado ou não? Quem interdita, na realidade, é a Defesa Civil. Quem está com esse poder é a Secretaria Estadual e a Secretaria Municipal. O que nós fizemos foi informar e nós estamos à disposição para ajudar no que for necessário. E, inclusive, a gente tentar
capacitar. Já existe, inclusive, um curso do ENAP em riscos geológicos e já está disponível lá pelo CPRM. Agora, o prefeito da cidade de Capitólio, inclusive, ele disse que nunca tinha feito um estudo, né, a respeito ali do risco. E há também, né, nesse momento, muitas discussões sobre a causa desse acidente. O senhor estava falando aí de algumas hipóteses, inclusive, mas se fala até que não... Alguns falam, né, estão investigando, a polícia também está investigando isso, se fala em uma intervenção humana. O senhor está acompanhando isso, as causas reais sobre esse acidente? A gente até fez uma reportagem aqui no UOL, coloca na tela para mim, não sei se a gente consegue colocar essa reportagem na tela aqui, mas em alguns áudios que foram compartilhados pelo aplicativo, se fala, inclusive, de alguns moradores que estão dizendo que teria sido causado por uma lancha, né? Teria sido causado por um mirante que foi construído acima da rocha. Essa construção teria ocorrido há 1 ano e meio, mais ou menos. Ainda não há indícios, mas a Polícia Civil diz que vai recorrer aos geólogos e está refutando o que chama de alguns palpiteiros. Mas tem se divulgado a respeito disso. Queria saber se o senhor tem mais informações a respeito disso e acha que esse acidente pode ter sido causado por intervenção humana. Bom, se houve realmente essa intervenção humana, tem que ser analisado. Temos que analisar, sim. Outra coisa, nós temos tratado de riscos geológicos em áreas urbanas. O Brasil todo, na esfera municipal, estadual e federal, mas não nas áreas rurais. E nós vamos agora também priorizar para ontem, para que os riscos geológicos em locais que possam ter ecoturismo, como cânions, como caverna, como mergulho de contemplação em cavernas, enfim, tudo que possa ter um risco de acidente geológico, cachoeira, para que sejam também licenciados pelo CPRM ou pela Defesa Civil local ou pelos estados, para que não apenas nas áreas urbanas, mas que sejam também contempladas as áreas rurais. Agora, o Ministério está acompanhando, então, as investigações lá do Capitólio. Estamos não só no Capitólio, mas também em todos os outros possíveis locais, como os cânions do Rio Poti, os cânions do Viana, os cânions do Rio Xingó, ali no Rio Quatro Destinos, né, que pega justamente o São Francisco ali, pega o estado de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe. E a gente tem sempre acompanhado com a Marinha, junto com o Almirante Garnier, junto com as capitanias dos portos dos devidos estados, para que cada vez mais o turista tenha mais segurança. Ô, ministro, o senhor estava falando até sobre a divulgação, a transparência. Esses 500 lugares mapeados, o Ministério do Turismo vai divulgar essa lista no site, até para que os turistas e as próprias secretarias, né, de turismo, os prefeitos, possam ter conhecimento? Isso vai ser divulgado publicamente? Vamos divulgar, sim. Vamos pegar no CPRM. Eu estou aguardando para essa semana ainda colocar à disposição todos esses locais.